Salustiano Álvares Gomes é doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. Atua como professor do Departamento de Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O professor Salustiano coordena, na PUC Minas, o projeto de pesquisa sobre filosofia da cultura e da libertação, que tem como base a obra de Henrique Dussel. Em seu trabalho, o professor tem abordado criticamente o eurocentrismo para compreender, primeiramente, a importância das culturas mestiças para, na perspectiva dos oprimidos e excluídos desse sistema, reinterpretar a ideia de cultura. Salustiano Álvares Gomes é o convidado do Religare de hoje para falar sobre ética e libertação. Salustiano, bem-vindo para este programa que vai tratar um tema muito urgente para a nossa sociedade. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Salustiano, você faz uma pesquisa sobre esse tema da ética, da libertação e tem assumido o olhar desde e a partir da América Latina. Né? Desde quando você está no Brasil, Salustiano? Eu cheguei ao Brasil exatamente no dia 7 de outubro de 1979. Já vão então para 32 anos que eu, apesar do meu sotaque, né, um pouco carregado às vezes pelas circunstâncias de ter que trabalhar também em espanhol, então cheguei nesse momento tão importante do Brasil. Sim. Você acompanha então esse final do 79? 79. Final do regime exatamente, militar. Ainda, exatamente. Foi uma chegada muito curiosa, porque na Espanha tínhamos vivido o tempo de Franco. Tinham acabado, né? Em 75 acaba lá o regime. E aquela mudança de estrutura espanhola, aquela mudança de vida, de cultura, de pensamento, de comportamento, de desejos, de esperanças, a nossa geração foi muito beneficiada por isso. Por quê? Porque nós percebemos que lutar por mudanças era bom, era possível e era humanizador. Então, esse espírito que eu vivi na Espanha nos últimos anos que estive lá, foi exatamente, e você imagina, eu nasci no ano 55 e de alguma forma os primeiros momentos da minha infância ainda estão marcados pela consequência da Guerra Civil Espanhola. Sim. Eu lembro de meu pai comentando como durante a guerra, meu pai com 13 anos de idade, então durante a guerra, o meu avô mandava ele na Praça de Toros, na Praça das Touradas de Madrid. Imagina para quê? Para ver se entre os mortos de aquele dia tinha alguém da família ou tinha alguém conhecido. Então os garotos de 13, 14, 15, 12 anos iam lá na Praça de Toros, às vezes tinham que virar os cadáveres para ver se tinha alguém conhecido entre eles, né? E meu pai cresceu nesse momento da guerra e depois na vivência da pós-guerra. Eu já peguei uma pós-guerra tardia. Né? Praticamente se considera uma pós-guerra, 20 anos, historicamente. A Guerra Civil Espanhola terminou no 39, eu nasci no 55, e ainda assim lembro algumas coisas muito ligadas exatamente às consequências da Guerra Civil Espanhola. E pegou 20 anos dos 40, não? Exatamente, de regime de Franco. Ruim, especialmente para a cultura, especialmente ruim para a liberdade. Hoje alguns analistas falam que economicamente até pode ter sido muito bom para a Espanha, mas a partir da cultura e a partir da liberdade foram de fato muito ruins. E dessa experiência para o que você encontrou aqui no Brasil no final dos anos 70, início dos anos 80, aquele movimento também de recuperação das liberdades democráticas. Como é que você viveu essa transição? Exatamente. Eu vinha então com aquele pique, eu tinha 24 anos naquela época, tinha terminado os estudos de filosofia e de teologia no Mosteiro del Escorial,
e no Seminário Conciliar de Madrid, e estava cursando Sociologia na Universidade Complutense de Madrid. Então, grande parte da Igreja espanhola naquela época abraçava ideias de liberdade. Muitos bispos eram criticados pelas suas ações, especialmente alguns bispos muito ligados às questões culturais e étnicas, como era o caso dos bispos bascos, dos bispos catalães, mas mesmo assim havia um desejo de liberdade grande em toda a Espanha e grande parte da Igreja traduzia também essa liberdade. Não toda a Igreja. E, de fato, a Igreja hoje espanhola continua sendo bastante conservadora politicamente e muito saudosa de alguns momentos do franquismo. Mas havia uma parte dentro da Igreja que lutava exatamente por uma transformação social. A minha época... Sim, e aqui no Brasil, a realidade que você encontrou? Mas nesse sentido, nem tão semelhante, porque no momento em que eu cheguei ao Brasil, a Igreja estava de cheio naquele momento de Medellín, de Puebla, onde abraçava a opção pelos pobres e as propostas da teologia da libertação. Aí tinha uma certa vantagem, né? Mas, como você mesmo falou no início, eu cheguei naquele momento final do governo de Figueiredo. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vivi aqui no Brasil, no dia 29 de outubro, foi a morte do operário Santo Dias, né, morto nas greves do ABC Paulista. Era um operário engajado nas lutas sociais, membro da Pastoral Operária de São Paulo, concretamente de Diadema, se não me engano agora. E então eu comecei a viver esse momento de uma igreja engajada na transformação social. Bom, parece que nós estamos aqui preocupados com dados biográficos, mas tudo isso é muito importante para a escolha de um tema tão caro à sua pesquisa, que é justamente ética e libertação. Não é? Como que você associa esse conjunto de experiências com a escolha desse tema para a sua pesquisa? Exatamente, você diz muito bem. Por quê? Porque uma primeira intenção da gente era exatamente tirar o foco da reflexão teológica e, mais ainda, o foco da ação pastoral numa pastoral burocrática de gabinete, numa teologia de gabinete. E então uma das questões primeiras era exatamente a emergência da periferia. Em lugar de fazer uma pastoral de centro para assistencialmente para a periferia, exatamente o contrário. A experiência da periferia levar para o centro. Tanto a nível prático como a nível teológico, teórico, filosófico, isso estava muito claro dentro de grandes grupos da igreja onde eu me engajei. Tanto na pastoral das favelas, como na pastoral operária, como em alguns movimentos tais como a Juventude Operária Católica e a Ação Católica Operária. Sim. Essa sua experiência, não é, de vir da Espanha para a América Latina e agora está tão inserido, né, na cultura brasileira, na compreensão que você tem da cultura latino-americana, o que ela contribui para você visualizar uma cultura latino-americana? É possível falar de uma cultura latino-americana com o seu olhar, né, de quem chegou aqui no final dos anos 70? Sim, é possível. Você coloca muito bem as coisas. Eu sou espanhol de nascimento, e que são coisas que não se podem negar. Em algumas coisas pode ser negativo para a história da humanidade, especialmente nos momentos de colonização, mas ao mesmo tempo a Espanha conta com uma série de sensibilidades muito grandes, já historicamente, desde o momento em que Bartolomeu de las Casas se preocupa pela questão indígena, cultural, pelos indígenas como seres humanos, eles têm alma, são filhos de Deus, não podem ser escravizados, não podem ser tratados como objetos. Ainda você pega a Escola de Salamanca, que elabora o que seria uma primeira teoria do direito internacional, a ideia do jus naturalis, todo ser humano, por ser filho de Deus ou ser criatura de Deus, já tem o seu direito. E mais recentemente, alguns filósofos que me causaram uma influência muito grande. Por exemplo, Zubiri, com a ideia de ética. O que é ética? O desejo de ser melhor. Por exemplo, Ortega y Gasset. Sou eu e minhas circunstâncias. E de aí, alguns filósofos latino-americanos começam a pensar a circunstância americana. E aquela frase de Ortega,
eu sou eu e minha circunstância, muito conhecida por todos, às vezes esquece a segunda parte do pensamento do filósofo, onde coloca que a circunstância é fundamental. Então, se eu sou latino-americano, isso é fundamental para o meu eu. Como se eu sou pai, o filho é muito importante para o meu eu. E ainda outro filósofo que é de uma sensibilidade extraordinária, que é Miguel de Unamuno, que ele já na Espanha falava exatamente do espírito. Imagina que era um filósofo meio ateu, mas ele descobria exatamente a questão do espírito, algo que anima a cultura, a realidade, a civilização, a nação. E aí, exatamente a partir desse espírito de Unamuno, o sentido do espírito latino-americano. Qual seria esse espírito latino-americano? Muito bem. Olha, você tem trabalhado muito o filósofo Henrique Dussel, né? E você não mencionou, e se trata exatamente de um pensador aqui, né, que pensa a realidade latino-americana. O que é o encontro com esse pensador? Talvez você só tenha tempo para mencionar, porque vamos já fechar o primeiro bloco, mas como é que você deu o encontro com o autor? Sim, exatamente a partir da necessidade de desconstruir um tipo de filosofia que era cêntrico para começar a revalorizar a filosofia periférica. Dussel começa dizendo: toda filosofia tem que nascer bárbara, fora do centro. É a partir da periferia que se cria um pensamento que busque essa libertação. Com tudo isso, nós vamos chegar numa ética da libertação? Essas experiências, esses autores, essas circunstâncias, é isso? Exatamente, porque se a ética é exatamente, como diria Zubiri, o desejo de ser melhor, é claro que isso implica um compromisso grande com uma beleza maior para a humanidade. Ética e libertação é o tema do Religar especial em 2 partes. Eu converso com Salustiano Álvares Gomes. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.